Saúde a toda a juventude com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Aleluia. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Eu costumo dizer que jovem sem Bíblia é um perigo. Perigo real e imediato. Impressionante que esse livro santo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tão odiado, detestado por muitos, mas também tão amado por outros, né? É sem dúvida um livro que faz a diferença na vida daqueles que leem. E melhor do que ler é praticar o que está aqui escrito. Ninguém erra por ler e praticar a palavra do Senhor. E esse é o instrumento fundamental, necessário, principal de todo pregador da palavra do Senhor. Quem concorda? Quando diz aqui, anunciar o Evangelho, nós anunciamos, qual é o Evangelho? O Evangelho de quem? E o Evangelho de Cristo está onde? Aonde? Na palavra, na Bíblia, muito bem. Preste atenção. Eu estive na Alemanha e lá visitei Ausleben, Wittenberg, Wartburg, Mainz, e é impressionante que pregar o Evangelho antes do século XV era uma das maiores dificuldades do mundo. Diga por quê? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? A Bíblia antes de Johannes Gutenberg, que foi o primeiro livro a ser impresso em Mainz em 1452, pesava 200 quilos. 200 quilos pesavam a Bíblia. Aí eu pergunto, como é que se evangelizava com Bíblia? Quem conseguiria andar com 200 quilos? Era necessário 500 barrigas de ovelhas, pergaminhos, para fazer a Bíblia Sagrada. Por isso que a Bíblia antigamente, que tem aquela forma de códice que vocês veem na internet, aquela estrutura bem grande, pesada, era somente uma para atender uma cidade. E era posta na igreja. E só quem tinha acesso era o monge, o cônego, o padre. E ponto final. Fiéis não podiam tocar na Bíblia. Era coisa apenas da ordem clerical. Mas quando veio a reforma protestante, aleluia, aí mudou tudo, porque com Johannes Gutenberg, a Bíblia passa para um formato bem menor e portátil, e com a reforma protestante de Martinho Lutero, em 1517, 31 de outubro, então explodiu a disseminação da palavra de Deus, a ponto de dar acesso a todos da Europa, de maneira que as sociedades bíblicas tomaram conta, e hoje o Brasil e o mundo têm na palma da mão a poderosa palavra de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Quem tem vergonha aqui do Evangelho, diga amém. Estão atentos. Mas quem prega o Evangelho de poder, diga amém. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Um dos pontos fundamentais que eu quero pregar aqui nesta noite, e vou dizer a vocês como é que vai funcionar, igreja. Eu vou pregar até 9 horas. 9 horas. E de 9 a 9h15, vou facultar a oportunidade para perguntas, do ponto de vista da questão do Evangelho, pregação. E aí eu quero abrir esse espaço para moças, rapazes, senhoras e senhores também, pois como eu estou aqui com o maior número de jovens, eu estou sentindo uma dificuldade muito grande de jovens pregarem em praças, ruas, avenidas, e especialmente escola, faculdades e universidades. Sim ou não? Eu não estou ouvindo. Muito bem, eu quero preparar jovens que saibam evangelizar, que saiba pregar e dar bom testemunho diante de uma cátedra, diante de um ensino fundamental, médio,
faculdade, universidade, enfim. Essa é a minha preocupação aqui nesta noite, porque nesse mar de jovens, sei que muitos vão encarar a universidade. Eu tenho experiências desde a minha graduação até o meu doutorado. Nós tivemos vários embates na área filosófica, científica, psicológica, na área geográfica, tudo uma forma de querer minimizar a palavra de Deus, ou denegrir, ou diminuir a palavra de Deus, o evangelho, a igreja e Deus, porque geralmente é isso que eles tentam fazer com quem é evangélico. E quando eles sabem que tem evangélico no recinto, eles procuram de alguma forma alfinetar você. Sim ou não? Sim ou não? Aí o crente que não está preparado, não tem a base bíblica, não tem intimidade com Deus, não tem postura cristã, passa vergonha, vexame, fica totalmente alheio. Todos olham para ele e dizem: meu Deus, como é que essa pessoa diz que é crente desse jeito? Que crença é essa? Que povo é esse? E é desta maneira que nós vamos entender como podemos ser luz em meio às trevas, como podemos ser uma palavra de Deus para esses lugares aonde o evangelho precisa entrar e fazer a diferença. Quem diz amém? Romanos capítulo 1, versículo 16, quem encontrou diga, prossiga. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Toda a juventude, 1, 2, 3 e... Meu Deus, horrível, péssimo. Oh my God. Aleluia. Essa palavra envergonho pesa, né? Pesa. Vamos lá. Toda a juventude. 1, 2, 3, vai. Amém. Poder sentar, amados. Atenção redobrada, celular no vibrador aí. Ainda usa a palavra vibrador, é silencioso ou coisa do tipo. Cuidado aí do celular. Eu sei que tem muitas senhoras aqui, senhores, que trabalham em repartição pública, trabalham em ambiente onde o patrão, o chefe, ou alguém da área não gosta de crente, ou às vezes em quando fica alfinetando. E o assunto nessa noite é evangelho, pregar o evangelho. Que eles ouçam ou deixem de ouvir, mas tu prega a palavra. Essa é a nossa comissão, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, é pregar a palavra do Senhor Jesus. A juventude está de acordo, amém? Então vamos lá. Primeiramente, apresentar rápido à igreja do Senhor o livro de Romanos. Romanos, sem dúvida, é o livro mais exponencial que fala acerca da natureza do homem pecaminosa e de um Cristo que justifica o homem. Romanos é o maior tratado teológico que você possa encontrar em toda a Bíblia Sagrada. O maior manifesto cristão da humanidade. É uma obra literária aonde mostra de forma muito concisa acerca da degenerescência humana, sua restauração e sua liberdade em salvação em Cristo Jesus. Certamente esse livro inspirou ao longo da história muitos homens e mulheres de Deus. E eu até digo aqui nesta noite, todos os irmãos que me ouvem, querem mais coragem, querem mais argumentos, querem mais motivos para pregar o evangelho de Deus, leia Romanos, mas leia estudando Romanos. Romano vai dar uma guinada, uma dimensão teológica, o que é esse projeto da cruz, o projeto da salvação, mostrando a natureza humana e a necessidade de um Salvador. Quando você penetrar nisso, você vai compreender o quão é necessário fazer
esta evangelização em tempo e em fora de tempo, mas só chega nessa dimensão se você se aprofundar em Romano. Quem não se aprofunda em Romano, eu prego hoje, prego amanhã, não, eu não tenho dom para pregar, não, eu não sou muito evangelizador, eu sou solista, eu sou do coral, eu sou soprano, eu sou tenor, meu chamado é ser tenor na igreja, porque não entendeu ainda a mensagem. Aí cada um fica particularizando cargos na igreja. Não, eu sou chamado para ser professor da EBD. Não, eu sou a solista do coral. Não, eu sou o porteiro da igreja. Não, eu sou o líder de jovem. Minha forma é liderar jovem e mandar os jovens cantarem, fazer jogral, sair a campo, porque eu fui chamado para liderar. Então, cada um vai particularizando os seus cargos na igreja. E o principal, quase ninguém se dá conta, de que todos foram chamados para pregar o evangelho de Cristo. Meu amado, minha amada, independente da sua voz de ouro, independente do seu chamado teológico para ser professor da EBD, independente da sua postura que há na igreja, no departamento, como conselheiro, seja lá o que for, todos fomos chamados para pregar o evangelho de Cristo. Se hoje você está aqui, se hoje você está me ouvindo, se hoje você é crente, se hoje você anda com a Bíblia, é porque alguém pregou o evangelho para você e aqui você está. Arapiraca, uma cidade de mais de 200 mil habitantes, há um celeiro aqui enorme. Há, sem dúvida, espaço em todas as áreas aqui para se fazer um grande trabalho. Concentrações, cruzadas, evangelizações, residenciais, prediais. Meu Deus, há uma infinidade de projetos para se fazerem aqui. E certamente, na dimensão desse livro de Romanos, certamente cada um tomará mais gosto para compreender que esta evangelização é extremamente urgente. Olha só, ao longo da história, Deus tem usado este livro para impactar a vida de pessoas. Um deles foi o próprio Agostinho de Hipona, que se tornou um dos maiores teólogos da história. Ele foi impactado com Romanos. Quem mais? Outro grande teólogo chamado Lutero. Lutero, quando se depara com Romano 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Quando Lutero enxerga com as lentes da alma, que não precisa acender vela para defunto, não precisa de rezar para Maria, não precisa mais de beijar a mão do Papa, de comer hóstia, de praticar autoflagelação, ele entendeu que é pela fé. Se é pela fé, então a fé em Cristo liberta a minha alma de todas as mordaças. Meu Deus, quando Lutero compreendeu a literatura de Romano, ele pôde escrever depois um tratado teológico sobre a glória do céu e sobre a glória da cruz. Há muitos que procuram a glória do céu e esquece da glória da cruz, porque a cruz não tem nada atrativo. A cruz é peso, é cargo. A cruz representa a nossa luta diária, mas muitos querem o evangelho da glória, mas não querem o evangelho da cruz. Milhares de alagoanos, nordestinos, brasileiros, amam a teologia do versículo. Cita um versículo para mim, põe um versículo aqui. Inclusive tem igreja no sul do país que tem o culto da tatuagem do versículo. Vocês sabiam disso ou não? Quem sabia disso aqui, levanta a mão. Quem sabia disso aqui?
culto da tatuagem. Você vai, oferece o braço e ele vai tatuar um versículo para você andar com um versículo no braço. É uma forma de evangelizar, é uma forma de se identificar como servo do Senhor. E lá tem um tatuador para tatuar o versículo no braço. Veja a que ponto chegou este evangelho, que não é o evangelho que nós pregamos aqui, porque o evangelho que nós pregamos não é versículo na pele que traz a evangelização da palavra. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra tem que estar na minha mente e no meu coração, não na minha pele, queridos. Por isso que o evangelho da cruz te coloca diante da responsabilidade. Te coloca diante deste peso, que apesar de carregar esta cruz, o fardo que você sofre por ser cristão, no entanto, ninguém terá céu sem passar pela cruz. Alguém entende? Não existe céu sem cruz. Não existe a glória celestial sem a cruz. Por isso que Lutero trabalhou muito sobre o evangelho da cruz. Precisamos compreender para almejar o evangelho da glória de Cristo. Quem me entende, diga, continue. E ao longo da história vai aparecer outro, o próprio Ulrich Zwinglio, que decorou em grego todo o livro de Romanos. Tem crente, irmão, que vai morrer com 100 anos e não passa de Gênesis. Tem crente que vai morrer com 100 anos e não decora 2 versículos da Bíblia. Ele decorou em grego todo o livro de Romanos, o Ulrich Zwinglio. Após ele, outro grande homem, John Wesley. O Wesley foi uma coisa extraordinária sobre o evangelho. Se formou em teologia, doutor em teologia. Agora eu sou pastor, sou doutor, sou teólogo. É teólogo? Vou fazer missão. Aí foi para os Estados Unidos da América. Quando chega lá, começa a evangelizar e pregar, não dá em nada. Os índios olham para ele como quem não está entendendo nada, volta decepcionado. No barco se encontra com os irmãos moravianos, e ali ele escuta uma palavra poderosa. Mas quando ele chega na rua Aldersgate, em 1738, ele escuta um pregador pregar sobre o livro de Romanos, e faltando 15 minutos para as 9, para o término do trabalho, ele escutava aquela palavra. Dizia ele: foi como meu coração se abrisse, minha alma estivesse lacerada diante de Deus. Naquele momento, a minha alma se converteu a Cristo, e agora eu sei o que é ser salvo na pessoa de Jesus. John Wesley ficou tão extasiado pela mensagem, que agora ele se sentiu como salvo, porque era pastor, mas não achava salvo ainda. E quando ele foi convidado pelo amigo para pregar na igreja anglicana, e ele chega lá, começa a pregar: meus irmãos anglicanos, aceite a Jesus, aceite a Jesus, Jesus é Senhor aceita o pastor. John Wesley, o povo já é crente. Aí ele: eu sei, mas não é salvo. Tem muita gente crente com paletó. Tem muita gente crente de gravata. Tem muita gente crente cantando. Tem muita gente crente andando de Bíblia. Tem muita gente crente tomando ceia. Mas salvo é sentir o gozo da salvação e a importância de pregar o evangelho de Cristo. Meu Deus! Ser salvo é maior do que ser crente. Amém, irmãos? Oh my God. Aleluia. Robert Haldane e James Alexander, 2 escoceses que foram para a Suíça, viram um bando de jovens sem fazer nada, juntou essa juventude, levou para uma igreja, houve um seminário só sobre o livro de Romanos, e passaram ali meses e mais meses pregando só Romano. Quando terminou o livro de Romanos,
Então, todos aqueles jovens incendiaram a Europa pregando o evangelho da transformação em Cristo Jesus. Uma grande obra foi lançada em 1919. O grande Karl Barth lança a obra Livro aos Romanos, comentários, versículo por versículo. O livro é da quase grossura da Bíblia Sagrada. Esse livro foi como uma bomba no pátio da teologia pragmatista, da teologia existencialista, destruindo completamente tudo aquilo que foi criado por uma teologia que é contrária à palavra de Deus. Não demorou muito. Em 1955, Deus levanta outro homem, F. Bruce. Esse homem escreveu um livro, Merece Confiança, um Novo Testamento, mostrando que quem lê Romanos nunca mais será o mesmo. Já imaginou, irmão? Quem lê Romanos nunca mais será o mesmo. E mais na frente, já em 1965, Deus levanta um grande homem. Eu tive o prazer, quando eu fui pregar na Inglaterra, eu estive lá, justamente na igreja onde o doutor David Martyn Lloyd-Jones pregou quase 20 anos só o livro de Romanos. Vou repetir aqui. Toda sexta-feira, na abadia de Westminster, ia doutor David Martyn Lloyd-Jones para pregar, ensinar Romanos. Às vezes, passava 6 meses com um versículo. Vou repetir. 6 meses com um versículo ele ensinando. Vinha médicos, advogados, juízes, promotores, professor da Universidade de Cambridge, de Oxford, para ouvir o expositor da Bíblia Sagrada. Vejam o poder que é o livro de Romanos. E fechando, em 1980, o doutor teólogo norte-americano Francis Schaeffer, ele escreve uma obra extraordinária sobre Romanos e diz o seguinte, que as faculdades de direito da Europa tinham como cadeira eletiva o livro de Romanos. Pergunta um advogado, ali tem um, Manuel, por que ler Romanos no curso de direito? Por que ler Romanos? É um livro que tem o maior cunho apologético de defesa da fé em Cristo Jesus. Meu Deus, aleluia! Quanto a igreja perde, quanto a juventude perde, por não entrar de cabeça neste livro extraordinário chamado Romanos. Peça graça a Deus, peça sabedoria do alto. Diga, Deus, me dê vontade de mergulhar em Romano, de estudar Romanos e compreender a dimensão humana e a urgência de pregar o evangelho poderoso de Cristo, porque não me envergonho do evangelho do Senhor, é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu sair do mundo teórico e para o mundo prático. Amados, o primeiro grande empecilho, dilema, dificuldade, impedimento de ver jovens, senhoras, senhores, para sair a campo, para evangelizar. Quando eu falo sair a campo, é rua, praça, avenida, escolas, faculdades, universidade, é vergonha. Vergonha. Muitos ainda têm o estigma da vergonha. E essa vergonha vem com várias nódoas. Do tipo, não estou preparado, eu não sei falar, eu não sei se vai agradar, eu não sei se ele vai ficar com raiva de mim. Olha a preocupação da pessoa. Vai pregar o evangelho e ele está preocupado se fulano vai ficar chateado com ele. Meu Deus do céu! Criatura de Deus, o evangelho que é poder de Deus, que é a graça do Senhor a ser pregada, se ele não quer aceitar o evangelho, mas o sangue dele foi livre da tua cabeça, tu porém prega o evangelho poderoso de Cristo, porque quem salva não é você, quem salva é Cristo.
Se eu me preocupar se alguém vai gostar ou não da minha postura cristã, se alguém vai gostar ou não de eu falar de Jesus Cristo, se alguém vai gostar ou não dos meus argumentos para convencê-lo do que ele está no pecado e que o evangelho pode salvá-lo e perdoá-lo, meu Deus, eu não saio de casa. Se a vergonha me toma no ambiente de trabalho, em casa, faculdade e escola, que tipo de evangelho eu estou vivendo? Que tipo de crença eu abracei? Espera aí, eu só sou crente aqui dentro? Eu só sou crente na hora do coral cantar, do conjunto, do instrumental? Que tipo de evangelho nós queremos viver, igreja? Que evangelho é esse que fecha as portas e fica aqui em espírito, em verdade, e chora, e pega o lenço, e fala em mistério? Eita, coisa boa! Quando termina o culto, após a bênção apostólica e fecha as portas, quem é você lá fora? Chega, deu sede. Take a look at me now, please. Aqui todo mundo é crente. Se entrar ali agora um bêbado, ele entrou e sentou ali. Quem passa lá fora e olha para dentro da igreja, diz que todo mundo é crente ou não? E o bêbado está ali. Mas o bêbado, sim, mas quando ele olha, todo mundo aí é crente. Acabou-se. Todo mundo aqui é crente, irmão. A questão é, essa nossa crença, esse nosso crer, o nosso credo, depois daquelas paredes, melhor, depois daquela porta de vidro fumê, será que funciona lá fora? Ou só somos crentes aqui dentro? Ou essa questão de crer, de crença, irradia também por onde você passa? Lembro-me que quando Paulo desceu lá, passando pela a Macedônia, caminhava Paulo e Sila, uma mulher com espírito de adivinhação. Estes dois homens são servos do Deus Altíssimo e pregam o caminho da verdade. Isso era direto, ó, até que Paulo foi lá, sai dela. Na verdade, o demônio vê o que o homem não vê. O demônio viu ali dois grandes homens de Deus pregando o evangelho. E Paulo foi lá, repreendeu. Isso mostra, amados, que o evangelho, quando ele exala lá fora, o mundo sabe aonde há luz. E aonde tem luz, as trevas têm que se dobrar para que a luz de Cristo possa brilhar. Quanto mais você fica com vergonha, com medo, eu não vou nem falar, porque se eu falar, denuncia a minha fé. E é verdade. Porque o crente tem um modo de falar, sim ou não? Quem não é crente é palavrão, é gíria. E aí, meu irmão, valeu, não. E aí, velho, chega junto. Essa é a linguagem do mundo. A linguagem do crente, bom dia, boa tarde, tudo bem com a senhora, tal. Então, até o falar, denuncia. Mas muitos não querem. Irmãos, preste atenção, queridos. O evangelho de Cristo, como Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo. Quanto mais cedo você ter a consciência de que o evangelho é poder de Deus, mais você vai encarar o evangelho de Cristo como uma missão, como uma tarefa que eu e você compete a fazer todos os dias. Mas quanto mais você demora para entender que você foi chamada também para evangelizar, quanto mais você demora, mais retarda o trabalhar de Deus na sua vida. Fique sabendo disso. Vou repetir isso aqui, viu, mocinha? Tem muitas menininhas aqui, muito rapazinho. Meu sonho é fazer direito na UNFAL. Meu sonho é fazer medicina. Meu sonho é fazer agronomia. Todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem um sonho. Aí Deus faz assim:
Muito bem, cada um tem aqui o sonho, mas quem tem um sonho de pregar a minha palavra lá? Todo mundo quer um título, todo mundo quer uma graduação, mas quantos estão dispostos para pregar a minha palavra lá? Ah, cada um quer entrar, fazer 5 anos de medicina, 10 anos, fazer residência e tudo mais, mas está propondo também nesse curso fazer a sua parte em pregar o Evangelho de Cristo? Eu digo isso, irmãos, porque minha experiência na faculdade vai contar agora com vocês aqui. Quando Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, e não podemos ter vergonha do que é poder de Deus. Então, se é poder de Deus, é motivo de estar se gloriando em Cristo, não em você, e não ter vergonha. Mas, quando eu entrei no curso de História, o que tinha de moças da Igreja Assembleia de Deus, e todo mundo sabe quem é moça da Assembleia, todo mundo sabe. Ela senta lá com aquele cabelão, aquele rostinho angelical, e está lá sentadinha, só que ela não senta na frente, ela senta lá atrás, para não dar motivo nenhum de que ela logo se identifica como crente. Aí senta lá atrás, aí jota aquele cabelo, aí chega uma abençoada que já percebe que ali é luz, aí faz assim, você é evangélica? Ela faz, tu acha? É luta, né, Verão? Escuta aqui, moça de Deus e rapazes do Senhor Jesus. A primeira grande dificuldade você tem que vencer na vida. Senão, vamos estar na Semana Jovem, senão vamos trabalhar aqui várias temáticas e você não sai do start, você não sai do zero, porque a vergonha ainda lhe sucumbe. A vergonha ainda é um entrave na sua vida. A oportunidade que você tiver, fala do amor de Cristo, prega a palavra de Cristo, dê testemunho do poder de Deus. Lavagem de experiência agora. Vou trabalhar agora a teologia prática. Eu nunca tive dificuldade, meu irmão, de encarar esse evangelho como se fosse uma missão na minha vida. Nunca tive dificuldade de ter vergonha de evangelho. Nunca. Desde quando eu era jovem, eu saía a campo, fazia um trabalho, eu já selecionava versículo, porque eu sabia que no campo tinha católicos, espíritas, ateus, materialistas, e eu sabia que eles queriam me pegar no meio do caminho. Eu já andava preparado para falar para eles acerca dessas coisas. E aí, eu fazia todo esse trabalho de evangelização, queridos. E nunca tive vergonha nem medo desse pessoal, porque Deus sempre me preparou para a evangelização. Amém, santos? E aí vem a minha primeira experiência com vocês. Quando eu entrei na faculdade, no curso de História na universidade, estava lá. Então, primeiro dia de aula, levanta-se um professor ateu do curso de História e diz assim, quem aqui é evangélico? Tinha 6, Batista, Assembleia e Presbiteriano. 5 ficou. Eu sozinho da Assembleia. Eu, da Assembleia de Deus. Aí o povo olhou assim, ele deve ser, tem problema esse cara. Deve ser de Arapiraca, deve ser doido. Não, esse cara é doido. Esse cara, olha, sai, te afasta, porque esse cabo aí vai ser alvo de perseguição aqui dentro. Esse bicho tem problema mental. Porque numa universidade extremamente ateísta, materialista, marxista, e diz que é evangélico, tem problema mental esse cara é doido. Aí o professor fez assim, eu quero dizer aos evangélicos que ao final do curso de História, todos estarão desviados. Aí eu de lá, como um bom morador de Arapiraca, me levantei e disse, é o que nós vamos ver. Lutero disse, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço.
Eu não tenho dificuldade de estudar com um ateu, materialista. Eu não tenho problema de trabalhar como um gay, como um homossexual. Eu não tenho problema de trabalhar ao lado de um babarolixá. Não, 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 não. Eu trabalho aqui, um homossexual pode trabalhar, uma lésbica. Não tem problema. A questão é, posso viver numa paz contigo. Mas no dia que você se levantar para falar do meu Deus, da minha Bíblia, da minha igreja, da minha fé e da minha convicção em Cristo, então se prepare para ouvir o poder de Deus. Glória! Aleluia, glória a Deus. E depois disso aí, meu amado, não demorou muito. Isso é para testemunhar o Evangelho de Cristo, conforme Paulo, que eu não tenho vergonha, na frente da universidade. Na frente da universidade. Chamei um menino do curso de matemática, do curso de geografia, do curso de psicologia. Você sabe tocar? Eu sei. E tu, menina, tu sabe cantar? Eu sei. E você, meu irmão, sabe acompanhar aqui a gente no coro? Sei. Pronto, ó, deixe 15 minutos para me pregar. Aí vai lá, na frente da universidade, um batista, um presbiteriano, um congregacional e um assembleano. Ele estava lá, na frente da universidade, tocando, começava a cantar, e passava o pessoal, o noiado. Você sabe o que é noiado? Que hoje a universidade está mais cheia de maconheiro do que de estudante. Aí passava os noiados, olhava, aí fazia aquela cara assim com quem, meu Deus, esse povo parece que não tem juízo não. Pensa que isso aqui é igreja, isso aqui é um campo, isso aqui é uma universidade. E eu dizia comigo, eu não fiz negócio contigo, Maivado. Eu fiz negócio foi com Deus, foi com o Senhor da glória. E eu quero saber. As meninas cantando, tocando, eu disse, 15 minutinhos é para mim. E eu pegava e começava a falar do amor de Cristo na frente da universidade. Meus irmãos, foram dias de bênção. Olhe para mim, rapaz e moça, se você pensa em entrar na faculdade, que vai ficar caladinha, que vai ficar na sua, eu não quero ter nenhum embate com o pessoal homossexual, com o pessoal do LGTBQVGZVZA+, eu não quero ter problema com ateus, com marxista. Não vá nessa, meu santo, porque vocês serão provocados, como foi homens de Deus na Bíblia. Então preste atenção, entre preparado, porque aonde houver luz, as trevas vai querer sucumbir à luz, mas pela palavra, pela luz de Cristo na sua vida, você vai estar lá, será luz e vai testemunhar do poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Diga aos covardes que voltem. Aleluia. Eu não me envergonho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não tenha vergonha em casa, rua, praça, avenida, seja onde for, dê testemunho. Se houver uma oportunidade, fale do Evangelho de Cristo. Está essa semana do Evangelho, estamos encerrando hoje. E eu estou com essa visão mais acadêmica, porque eu estou vendo muitos jovens aqui. Mas pastor, eu não fui para a faculdade ainda não, mas está no ensino fundamental. Quer ver? Quem está no ensino fundamental e ensino médio? Levante a mão. Fundamental e médio. Olha aí que batalhão. E é lá que começa a jogar as primeiras sementes para deixar você totalmente conquistada ou conquistados pelas ideologias dominantes deste mundo. É aí que começa o trabalho da doutrinação. E aí eu vou entrar com essa questão mais específica, porque eu estou vendo muitos jovens que está faltando de ter mais tempo para Deus, para a palavra, para se prepararem melhor para esses ambientes. Porque são ambientes que também estão clamando para ver a luz do Evangelho de Cristo brilhar em suas vidas. Não fique pensando que todo mundo ali, gente, já é ateu, já vai para o inferno. Não, porque lá é como Paulo esteve no Areópago. Eu estive exatamente lá na Grécia e fui no local onde Paulo pregou ao Deus desconhecido, capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. E eu preguei exatamente o que Paulo pregou ao Deus desconhecido.
Lá na universidade tem muitas vidas carentes também de Deus. E o seu testemunho, a sua vida em Cristo, a sua forma de abordar acerca de Jesus Cristo, pode levar vidas a se renderem a Jesus. Quem crê nisso, não? Quem crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Primeira questão muito séria, irmãos, são as questões ideológicas. Estudem, cultura woke, questão da ideologia de gênero, questões do marxismo, questões do evolucionismo e outros ismos. O jovem cristão tem que estar preparado para responder quem vos pedir ciência da vossa fé. Por favor e pelo amor de Deus, não queira ser você uma pessoa totalmente inerte diante das provocações que se fazem acerca de Deus, da sua palavra e de Cristo, porque eles vão com tudo para lhe provocar. A função deles é ridicularizar você diante da classe. Está vendo o que é ser crente? Olha o que é ser crente, é ser tapado, é ser idiota, é ser isso aí, ó. Totalmente uma pessoa que é levada pela crença dos pais, são pessoas sequestradas mentalmente, que não têm opinião própria. É isso que vocês estão vendo, meus alunos. É isso ser cristão, tá vendo? São os retardatários que estamos aqui. É aonde você se posiciona. E como, pastor? Saiba que você, de uma forma ou de outra, será provocada. E uma das que eu vou colocar agora é para as moças e rapazes que estão no ensino fundamental e ensino médio. Ainda hoje, o livro do MEC, quando manda para as escolas, que fala sobre a questão do livro de origem das espécies, que é ou em história ou em geografia, começa a trabalhar sobre essa questão da origem da vida. Todo mundo já passou por isso aqui. E os livros que ainda vêm para nós, ainda insistem em provar que o ser humano veio através de várias questões evolutivas. Vem lá de uma ameba, depois passa por um anfíbio, depois passa por um protozoário, depois vai lá para um Australopithecus ramidus pithecanthropolis. Depois o homem de Neandertal, o homem de Java, o homem de Cro-Magnon, e vem aquela macacada toda. E você que é cristão, pega aquele livro e começa a olhar. E está lá, todas aquelas imagens que você olha, e tem até crente de Arapiraca quando olha, rapaz, eu sou importante. Olha de onde eu vim, rapaz. Eu sou um Australopithecus ramidus pithecanthropus. Escuta, bichinho de Jacó, não cai nessa farsa. Isso funciona no livro está tudo bonitinho, mas quando vai para a ciência, nada daquilo é provado. Por quê? Porque são teorias da evolução do homem, que até hoje não teve nenhuma comprovação científica. Eles ainda estão atrás do elo perdido que nunca encontrou, porque continua perdido e não vai achar, porque pelo ponto de vista científico e pela palavra de Deus foi escrito, cada um conforme a sua espécie. E diz a palavra do Senhor, e Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus assim o criou. Glória a Deus. Aí quando ele insistir, você diz, professora, ou professor, o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, que foi lançado em Londres em 1859, o livro tinha mais de 800 verbos do futuro do subjuntivo. Suponhamos que havia, aí quando você vem para a palavra de Deus, não tem suponhamos, não tem acerca de, quando vem para a palavra de Deus é diferente. Lá no livro de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e ela libertará. Glória! Primeira coisa que a palavra faz é libertar o homem da ignorância. Mas para isso precisa você ter postura para se levantar. Feito acontecer, eu adoro contar esse exemplo, lá no Maranhão. Uma menina de 13 anos,
A professora disse, gente, a aula hoje é isso aqui. Quando a menina olhou, disse, professor, eu não creio nisso não. Professor, como é a história? Eu não creio nesse negócio não. Como assim não crê? Para mim, professora, quem me fez foi Deus. Aí a professora, pois vai ser o que está aqui. E começou a insistir. E o diretor dê a sua aula normal, que é o que está no livro. E ela disse, gente, eu falei com o diretor, e a aula da origem da vida é que está aqui. Aí ela disse, professor, olhe, se a senhora crê que veio de uma macaca, o problema é seu, mas eu sou a imagem do meu Criador. Foi Deus que me fez. A classe fica toda de pé e diz, professora, não tem como não, professora. Nós somos o que a palavra de Deus nos diz e o que a Bíblia atesta juntamente com a ciência. Quem diz amém? Isso começa na base, fundamental, depois vai engrossar no médio. No médio já começa a ver algumas ideias marxistas de dominação. Porque, gente, escuta bem, hoje, esse preparo para a universidade, o que mais tem hoje na UNFAL, em qualquer federal do mundo, são 90% de professores marxistas, esquerdistas, socialistas, comunistas. E não tem uma faculdade só para crente, e até tem. Mas mesmo assim, nesses ambientes, estão infectados por professores de linhas marxistas. Então, escuta bem, igreja. O Evangelho de Cristo, que é poder de Deus, é para desfazer das ideologias que querem sequestrar a mente dos jovens para doutriná-lo de maneira a serem soldados ideológicos e não soldados de Cristo. Então, escute lá. Sei que muitos aqui já tenha separado com alguma coisa de Marx. Eu vou fazer primeiro a minha observação. Quem aqui já ouviu falar de Karl Marx? Levanta a mão. Aqui no auditório, Karl Marx, muito bem. Idolatrado, endeusado pelas universidades. Sim ou não? Sim ou não? Agora vamos lá, o que você não escuta dele vai ouvir de mim. O que você não escuta dele, mas vai ouvir de mim aqui. E se prepare para o rebate lá. Primeiramente, o comunismo foi criado por uma pessoa fracassada para pessoas fracassadas e aonde foi implantado, fracassou. Como assim, pastor? Primeiro, Karl Marx, um fracassado economicamente, vivia mais na dependência da mulher. As duas filhas dele cometeram suicídio e o mais novo morreu. Veja o desastre na casa desse cara. Terceiro, onde entrou o comunismo, ceifou 200 milhões de vidas. Pagaram por conta dessa ideologia nefasta. Quarto, por que as pessoas querem tanto o comunismo? Por que o comunismo atrai tanta gente? Porque ainda existem pessoas fracassadas em Arapiraca, Lagoas, Nordeste, Brasil e o mundo. E por que atrai tantos? Porque você, quando não consegue ascender na vida, financeiramente, materialmente na vida, é por causa do capitalismo. Então, como é que eles fazem essa leitura? Faz da seguinte forma: se você passou a vida toda e não atingiu seus objetivos, a culpa é dos outros. Os outros sempre é culpado, nunca é você. O capitalismo nunca diz, levante, trabalhe, lute, avance. Não. O comunismo não diz isso. O comunismo diz, você tem o que na vida? Não tem nada? Culpa dos outros. Porque você não conseguiu ascender na vida? Culpa dos outros. E aí lá vai. Primeira coisa, você é negro? Você não atingiu ainda uma universidade? Não chegou ainda na escala social? Isso é culpa de toda a questão do chamado racismo. E é por isso que você sofre quando uma mulher trabalha e não consegue vencer. É culpa do sexismo, do machismo, que não deixa a mulher ascender socialmente. Você não é culpada, a culpa é dos outros. Quando você é uma empregada doméstica e o patrão lhe paga lá, o patrão é o explorador. Você é explorada. Se você não conseguiu nada na vida, é porque os outros. Sempre é
aos outros, a culpa nunca é sua. Mas aqui no Evangelho poderoso Jesus Cristo está escrito: vinde a mim, todos vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Não é política, não é ideologia, não é doutrinação. É o Evangelho do poder de Cristo que transforma vidas para Cristo. Quem diz amém em nome de Jesus? Diga, pastor Esdras, pelo amor de Deus, termine. Renovar o vaso foi? Escuta aqui, escuta. Esse negócio de pregar o evangelho é coisa séria. Se você for frustrado na pregação de um evangelho, ou for rebatido por alguém, é capaz de você se fechar para a vida. Então ora, vida no altar, leia a palavra, se prepare, mas tem uma coisa: aquele que ora, se consagra, lê a palavra e sai para pregar o evangelho, diz a Bíblia, a palavra de Deus diz para você: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que ganha a alma, salve-o. Olhe para mim, a minha vida deu uma guinada quando comecei a penetrar na palavra, a pregar o evangelho. Saí de 2 horas da tarde e voltar de 4 horas. Criamos um grupo chamado Resgate, que a gente ganhava no campo de 2 às 4 horas. Saía depois outro grupo para pegar aquelas pessoas que ganharam para Cristo, levar para a igreja e apresentar na igreja. Tínhamos um trabalho não só de evangelização, mas também de resgate. E eu entrei de cabeça nesse negócio de evangelização. Eu entrei de cabeça de pregar de 6 às 7, cruzadas, evangelismo. Eu estava sempre pregando. E não demorou muito. Com 21 aninhos, eu me casei com a princesa do Agreste. Deus me abençoou. Porta de emprego. Meu irmão, sabe aquela coisa que começa a abrir porta, bênção para todo lado. Por quê, irmãos? Porque Deus só se tem trabalho para os que são dele. Quem é dele aqui? Quem é dele? Quem é dele? Aleluia, glória a Deus. Escute o que eu vou dizer a você agora. Deus só tem compromisso quem tem compromisso com ele. Alguém ouviu isso aqui? Deus só tem compromisso quem tem compromisso com ele. Eu pergunto, quem tem compromisso com Deus? Deus também tem compromisso com você, querido. Se envolva nas coisas de Deus e Deus vai se envolver nas suas. Quando for a Deus, eu preciso passar no Enem para chegar na universidade. Eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito. Aí na oração diz assim: Senhor, o meu desejo de fazer direito é também de professar a tua fé, mostrar a todos aqueles que tu, Senhor Deus, é maior do que a universidade, é maior do que o intelecto do homem. Eu quero mostrar a todos eles, Senhor, que a melhor coisa do mundo é um advogado crente, é uma advogada crente. Aí Deus vai dizer assim: estou gostando, continue orando. Amém, igreja de Deus? Um outro perigo agora, queridos, é justamente no campo universitário. Como defender a sua fé lá? Escute o que eu vou dizer aqui a vocês. Para que ninguém seja envergonhado ou tomado de surpresa, está me ouvindo essa aula aqui nesta noite, e ninguém diga: eu não sabia. E não adianta ser covarde e correr, porque você crê onde você está, todo mundo está lhe vendo. Eu vou dar um conselho aqui para a juventude e para algumas irmãs ainda que ainda querem entrar nesse mundo acadêmico. Meu conselho é: se matricule urgente na escola bíblica dominical. O que me salvou, além da graça de Cristo em mim, foi as minhas aulas na EBD. Porque na EBD, a gente tem um pouquinho de
socialismo, marxismo, doutrina do Espírito Santo, Bíblia, salvação, soteriologia, muita coisa a gente aprende na EBD. Então, quando eu pisei na universidade, eu já pisei preparado para refutar todos aqueles que eram contrários a Deus, a palavra e a minha fé. A EBD foi a maior escola de preparação para me dar coragem para falar do amor de Cristo naquele ambiente. Diga, pastor, um exemplo. Olhe para cá, todos vocês, hein? No meu curso de pós-graduação, Ciências das Religiões, a professora que tem, né? É viva ainda, o doutorado na Universidade de Lyon, na França. Ela entrou na faculdade, 40 alunos de pós na Universidade Federal. Ela entrou com a Bíblia na mão. Eu aqui e um pastor batista. Rapaz, ela se converteu. De repente ela diz: gente, bom dia. Eu não sei como é que as pessoas ainda creem nisso. Como é que tem gente que dá credibilidade a um livro chamado de capa preta, ultrapassado, anacrônico, retrógrado. Um livro obsoleto. Um livro que não serve mais para os dias atuais. Ainda tem gente que faz uso disso para lesar a fé dos fiéis. Foi meia hora detratando, desmoronando tudo. No final de tudo, ela pega a Bíblia e joga assim no birô. Por isso que existe universidade para desmistificar as ideias absurdas da Bíblia. Nessas horas, os 40 alunos estavam olhando para quem? Eu vou perguntar aqui à mocidade. Mocidade, alô, alô. Nessas horas que ela detratou, eles olharam para quem? Olharam para o teto. Para quem foi? Os dois pastorzinhos. Os dois pastorzinhos. É como se ela terminasse, o pessoal olhava assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. 2 pastores perdidos aqui dentro. 2 pastores, que vergonha. E eu aqui, gente, olha. É negócio de Deus, irmão. Tem que ser negócio. Ou você tem intimidade com Deus, vai passar vergonha pro resto da vida. Por isso que eu digo, irmão, quem prega o evangelho, levando a sério, irmão, Deus lhe dá graça e sabedoria para responder a todos que vos pedem ciência da vossa fé. Batalhai pela fé que uma vez foi dada pelos santos. Tenha coragem. Se é crente, irmão, se é crente, seja crente. Não tenha vergonha, irmão. Seja crente aqui, em casa, no trabalho, dê testemunho de crente, ande como uma moça crente, roupa de crente, cabelo de crente, boca de crente, orelha de crente. Está entendendo o que eu estou dizendo ou quer nota de rodapé? Eles entenderam, não foi? Eles entenderam? Deu para entender, né? Aqui, eu estou aqui. E o pastor do meu lado. Eu que Jesus, não deixe terminar assim não, Jesus. Jesus me dê graça. Preciso dar uma resposta, Jesus. Teu evangelho não pode ficar envergonhado assim. Aí disse, rapaz, a gente tem uma atitude. Aí o pastor, rapaz, te aquieta. Ele disse, ora por mim, terra seca. Jesus, me dá graça, me ajude, Jesus. Me dê uma oportunidade, Jesus. E eu estou aqui, o sangue já estava coalhando no juízo. Aí de repente ela fez, alguém quer dar uma palavra? Meu Deus do céu, é como se os portais da glória se abrissem e eu entrasse. Aí eu cheguei, bom dia professora, bom dia. Ela veio me ofertar o microfone. Você sabe falar no microfone? É o meu íntimo. Eu olhei nos 2 olhinhos dela e disse, professora, a senhora pode me emprestar a Bíblia que a senhora jogou aqui? Fique à vontade.
Aí eu peguei a Bíblia. Primeira coisa que eu fiz, como todos que moram em Arapiraca, vai dar um beijo. Dei um beijo na palavra. Olhei para os alunos, como eu estou olhando aqui agora, e disse: bom dia, meus alunos, amigos, professora. Olha, quantos de vocês já ouviram falar de Aristóteles, Platão e Tucídides? Aí a classe: pois bem, esta universidade e todas as universidades do mundo têm obras de Platão, tem livros escritos sobre Sócrates, porque Sócrates não escreveu nenhum livro, e tem obras sobre Tucídides, porque encontraram de 5, no máximo 7 cópias de um original. O original da obra de Platão, a República, não tem mais. As guerras gregas de Tucídides também não tem mais. São obras que não tem mais original. Então, segundo a manuscritologia, que é a ciência que vai averiguar acerca dos escritos, afirmam que se houver 3 ou no máximo 4 cópias de um original, é prova suficiente de que aquele livro é verdadeiro e seu autor também. É por isso que a universidade aqui aceita como verdade Aristóteles, Platão. Ninguém questiona, porque ao longo da história se juntou 5 ou 7 cópias. Agora, pasmem os senhores e pasmem as senhoras, de que a Bíblia Sagrada, só no Novo Testamento, tem 14.500 cópias. Meus queridos amigos e minha professora, para ser mais sincero, a Bíblia é mais científica, é mais verdadeira do que as obras de Platão e de Aristóteles. E passei ainda muito mais contundente. Este livro aqui, segundo a manuscritologia, passa pelo crivo da ciência, atestando a sua veracidade. Isso prova que a Bíblia Sagrada é o livro mais científico, segundo esta universidade. E, portanto, professora, quero agradecer a oportunidade. Dei um beijo e deixei lá. Diga para mim, e depois? Ela disse: gente, aonde eu estava na aula passada? Quem dá glória é o Rei da Glória. Aleluia. Num ambiente como esse, pastor, eu não gosto só de pregar, porque talvez venha aqui a gente esta noite, ele pregou, mas não tirou minha dúvida, eu tenho uma dificuldade e tal. Eu quero abrir esse espaço aqui agora, bem rapidamente. Compartilha comigo dúvida, dificuldade alguma, por favor. Muito bem. Por favor, alguém aqui tem alguma pergunta para mim, uma dificuldade? Aleluia. Prometo que de 21 em 30 eu termino. Muito bem. Alguém tem alguma dificuldade? Pastor, e aquilo, professor, aquilo, tal? Esse é um ambiente, irmão. O assunto é evangelho. A gente precisa pregar o evangelho de Cristo. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, por favor. Ainda eu ia falar, estou falando aqui sobre o quê? Não ter vergonha. É um entrave, sem dúvida. Segundo entrave, falta de preparo. Terceiro entrave. Opa, vem alguma coisa aí? Por favor. Pode fazer uma pergunta. Estou aguardando. Aleluia. Houve uma situação. Pode ser, Pai do Senhor. Houve uma situação na minha escola que a professora começou a falar sobre stalinismo, sobre stalinismo. E que mais? Sobre Hitler também. Eu esqueci agora o nome. E ela começou a dizer que tipo a igreja naquele tempo começou a se envolver com isso, a igreja católica. Sim. Aí eu estava escutando, esperando ela terminar de falar. E ela disse que as igrejas hoje em dia, evangélicas, ela falou todas as igrejas evangélicas, elas apoiam isso. Apoiam. No final das contas, as igrejas evangélicas adoram Bolsonaro. Isso é errado, porque é de direita. A desgraça que houve lá no tempo do stalinismo, no tempo do chamado da Alemanha, de Hitler, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Pronto, é isso que eles querem dizer. Agora, vamos responder isso aqui para ela?
Vamos dizer, professora, olha, a senhora é professora de história e sabe, cada momento da história tem seus personagens, tem as suas intenções. E de fato, professora, a visão de Hitler se uniu realmente à Igreja Católica e apoiou todas as atrocidades que foi feita contra os judeus, até porque o Papa Pio XII, que era o Papa de Hitler, legitimou toda aquela destruição dos judeus, e 6 milhões de judeus pagaram um campo de concentração. Agora, preste bem atenção. Aquilo ali foi uma leitura muito errada que foi feita da igreja em relação aos judeus, porque ao longo da história, a Igreja Católica sempre perseguiu os judeus, porque eles afirmam que os judeus foi que mataram a Cristo, e Cristo é o Cristo adorado pelos católicos. Agora, vamos voltar para o Brasil, a nossa época aqui. Hoje é muito comum, professor de histórias e outros professores da área política, achar que as igrejas evangélicas é semelhante à Igreja Católica. Não é. A Igreja Católica tem o seu contexto, a Igreja Evangélica tem outro seu contexto. Agora, eu sei qual é a intenção, professora, é achar que os evangélicos são tapados para ficar apoiando quem é de direita, quem é Bolsonaro, enfim. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, professora. Os evangélicos começaram a tomar gosto pela política, porque as pautas que saem de Brasília atingem o Deus que a gente adora, atingem a igreja que a gente serve e atingem a fé que nós abraçamos. Nós não podemos compactuar com um projeto de lei que diz que crianças de 12 anos de idade têm direito à mudança de sexo, sem que o pai possa impedir. Não aceitamos. Não aceitamos que nas escolas haja doutrinação ideológica, ou seja, ensinar nossos filhos que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Outra coisa, professora, que é muito sério, nós não aceitamos também a ideia do socialismo e do comunismo, porque aonde entrou essa desgraça, houve só mortes. Então, é muito fácil julgar. As igrejas evangélicas levantam a bandeira da direita. Não, professora, a gente não levanta a bandeira de direita, nem bandeira de esquerda. Nós levantamos a bandeira de Jesus Cristo, que é o Senhor e defensor desta igreja. Gente, todas as vezes que um professor for falar, preste bem atenção qual é a intenção deles. E saiba responder à altura. Fique atento, porque essa raça não gosta de crente. Essa raça odeia evangélico. E você sabendo disso, não vá com rostinho angelical, não. Se você está ali e é um defensor do evangelho, como disse Paulo, porque eu fui posto para a defesa do evangelho de Cristo Jesus. 1 Coríntios 9,16, joga na tela para todo mundo para eu encerrar. 1 Coríntios 9,16 para toda a igreja. Joga na tela para mim, por favor. Olha o que diz a palavra aqui de Deus para vocês. Olha aqui. Aleluia. Veja aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Aleluia. Cadê? Ale, todos digam amém. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho o que de mim? Pois é me imposta esta obrigação. Agora a parte melhor. E ai de mim, se não anunciar o evangelho de Cristo. Duas coisas aqui, olha para cá, duas coisas. Primeiro, se eu anuncio o evangelho, é uma obrigação do crente anunciar o evangelho. Você é obrigado a falar do evangelho. Você, mocinha, é obrigada a falar do evangelho de Cristo. Não sou não me acho assim não. Você é melhor do que Paulo? Você é melhor do que o apóstolo Paulo? Paulo diz, é uma obrigação minha. Agora também tem uma punição. Há uma obrigação e uma punição. Olha o que ele diz agora. E ai. Esse ai dói. Esse ai é punitivo. Esse ai de mim se não pregar o evangelho é uma justiça de Deus na sua vida. Então, em vez de eu recorrer ao ai, eu prefiro recorrer, obrigação minha, pregar o evangelho de Jesus Cristo. Até dentro de casa tu prega, criatura. Lembra a menininha do templo de Naamã? A menininha no templo de Naamã
Estava lá o leprosinho. Ah, se meu senhor se encontrasse com o profeta Eliseu, essa lepra todinha vai embora. Lá, empregada, aproveitou, olhou o corpo cheio de lepra. Eu vou pregar agora para este incircunciso quem é o profeta Eliseu. Eu escuto um amém? Para não ficar de vergonha para os homens, um rapaz faça uma pergunta. Cadê ele? Pode ficar de pé, meu jovem. Passa lá o microfone para ele. Aleluia. Aproveita, pessoal. Aproveita a oportunidade. Vai lá, meu jovem. Pai Senhor, a igreja. Paz. Uma vez, no período do projeto Nega Vitu, da escola, um professor perguntou por que eu não ia me participar, e eu expliquei a minha causa, falei que eu era evangélico. Aí ele me deu uma resposta tipo: ai, sim, você é evangélico, eu amo tanto os evangélicos, o problema é que eles querem parecer certos demais, você não acha? Queria saber como eu poderia ter me posicionado perante essa Aí você disse, professor, veja bem, ocasião. professor, olha, na verdade, o seu conceito é o de milhares, achar que a gente quer ser o certinho. Não, professor, olha, professor, eu não sou melhor do que o senhor, também não sou pior do que o senhor. E você é o quê? Somos diferentes. Como assim? Somos diferentes, professor. O senhor adora chamar palavrão. Eu não. O senhor adora, às vezes, quem sabe, dar cantada nas meninas e papapá. Eu não. O senhor gosta de maxi. Eu não. O senhor gosta de Halloween. Eu não. Talvez o senhor goste do LGTBQVGY+. Eu não. Eu sou homem e nasci para gostar de mulher. Somos diferentes, professor. Os seus gostos não são os meus, nem os meus são os seus. Não sou melhor, nem sou pior. Somos o quê? Somos o quê? Pronto, meu querido. Viu como é as moças da Assembleia? Não tem aquela pintura feita uma arara, não tem um dragão do inferno agarrado nas costas dela, não tem um pince dos infernos que pega na orelha e atravessa a bochecha do outro lado. São as meninas lindas que não precisam de tatuagem, não precisam de maquiagem feita arara. São assim. Mas vocês querem ser melhor? Não, não é querer ser melhor não, professor. Somos diferentes pela graça de Deus. E é assim que nós somos. Diz amém.